Olá, boa noite. Nós vamos fazer uma live de continuação, a parte 2, com a professora Raquel Vono, ela que tem se destacado aqui nas redes sociais pelo trabalho que ela vem realizando de formação continuada. É sempre um prazer poder conversar com a Raquel, porque ela sempre traz possibilidades de reflexão para todos nós. Ela já entrou, já estou convidando. Eu sou hoje de Patrícia Patrício, a Mulher Educadora Brasil 2018. Um abraço. Olá, Olá, que... ei Paulo, vamos terminar esse papo gostoso? Pois é, você me escuta bem? Tô te ouvindo direitinho. Hoje Perfeito. parece que o Instagram tá bom. É mesmo? Ah, nós vamos fazer ficar bom aqui agora com a conversa, né? Ah, Exatamente aí. Raquel, essa é uma boa pergunta. A gente prepara o ensino híbrido, prepara a metodologia ativa e de repente temos problemas com a rede mundial de computadores, com as conexões. O que fazer, Raquel? O Paulo, isso é a coisa mais comum, né? Hoje a gente lida com esse, essa situação mesmo de queda de energia ou de um boom dentro de toda a parte de comunicação aí online, mas não é isso que vai fazer com que as metodologias ativas não aconteçam, né? É óbvio que uma ou outra vez isso vai acontecer sim, e que vão haver situações em que a gente vai precisar repensar a estratégia quando é em sala de aula. Ali na sala de aula, inúmeras situações que fazem com que a gente mude o rumo daquela aula aconteçam. Então, o que cabe ao professor, aquele professor de múltiplas habilidades, é ele ser criativo. A gente tem que ter a criatividade para, na hora que for necessária, dar uma mudada ali no rumo da coisa e fazer com que a gente consiga alcançar um outro mecanismo. Mas nesses momentos em que acontece uma situação dessas, a gente envolve o aluno no questionamento também e na busca dessa solução, né? Nada impede de nós buscarmos, junto com os nossos alunos, uma solução que seja interessante dentro desse mecanismo. Mas é só uma pausa que a É, internet pode dar, né? Não é contínuo. todos nós somos convidados a um fenômeno que se chama agora, sempre chamou formação continuada e agora muitos chamam de aperfeiçoamento profissional, que deve acontecer por conta própria do educador, mas também pela instituição que os acolhe, onde ele trabalha, onde ele vive o seu ofício. Qual a importância do aperfeiçoamento profissional para estabelecer um ensino híbrido e as metodologias ativas? Para mim, você está travando ou a mim aqui para a gente, dentro do que você me perguntou, gestor, que deu uma cortadinha. Qual a Mas o gestor importância do tem. aperfeiçoamento? Voltou? Vocês estão nos escutando ou está travando, pessoal? E, por favor, dê um feedback aí, pessoal. Mas eu te perguntei Por sobre a favor. importância do aperfeiçoamento profissional para estabelecer essa jornada de ensino híbrido e metodologia ativa. Fundamental, né, Paulo? A gente precisa ter o conhecimento para a gente dar conta do recado. E a formação continuada é a solução nesse momento. Quando a gente pensa em formação continuada, tem inúmeros professores que estão me chamando no privado, falando assim, Raquel, eu não tenho tempo de fazer outra formação. E aí, vamos dar uma explicada do que é uma formação continuada, porque algumas pessoas não estão entendendo. Ó, Fabi está falando que está travando, a Aline está falando que está travando, vamos continuar aqui. Agora parece que entrou. E aí, a formação continuada
a gente tem que entender que é aquele estudo contínuo dos assuntos que são pertinentes. E não é uma nova especialização, não é uma nova faculdade, não é um curso prolongado aí de 2, 3 anos. Não é isso, galera. A formação continuada é quando eu já tenho uma formação e estudo em paralelo os conteúdos que são necessários para aquele desenvolvimento meu naquele momento, né? Então, Paulo, a gente está sempre em formação continuada. Por quê? Porque a gente está lendo sempre sobre os conteúdos que a gente está procurando. Então, essa formação continuada é que é importante que o professor compreenda a necessidade dessa busca. Muitos professores estão travados no mundo deles, sem querer essa transformação nesse momento. E se a gente pensar bem, o que vai nos tornar um país capacitado, com alunos bem preparados, é essa mudança. Né? É a gente conseguir fazer com que a sociedade compreenda que novas metodologias virão para somar e não para diminuir, né, Paulo? Em muitos casos, você está falando de formação continuada, olha o meu brinquedinho de hoje, né? A lógica do cisne negro, né, que é o mini curso que eu estou preparando, sobre as escolas antifrágeis, para esse momento do mundo pós-pandêmico. Ou seja, nós precisamos ler. E depois que acaba esse, olha aqui, tem o outro. Ou seja, tô feliz, chegou agora. Mas assim, para complementar aquilo que a gente já tinha de formação, né? Uma graduação hoje, uma pós-graduação, ela deve ser associada a mini cursos, né, Raquel? Hoje eu fiz um mini curso de 6 horas. Tá. Exato, Paulo. A gente pensar em cursos curtos que vão nos dando a possibilidade de ver, né, outras áreas ou outras habilidades mesmo que a gente precisa desenvolver. O que acontece com o professor hoje é que ele não está conseguindo se organizar dentro das logísticas que vem acontecendo, várias N, né, cada um com a sua, e dentro dessa desorganização que é ocorrida, eles não estão conseguindo tempo suficiente para repensar a educação. E alguns não estão dispostos a essa mudança por uma série de fatores que eu acho que contribuem dentro de uma gestão que não está bem preparada para isso. Né? Então, se a gente consegue gestores que estão preparados e que estão capacitados a mostrar a necessidade de uma formação continuada, de estudar, de repensar todas as estruturas, aquele grupo, aquela equipe vai se unindo para isso, né? Vão havendo trocas dentro do grupo que favorece esse desenvolvimento. Isso é fantástico, né? Isso é muito bom. É interessante que alguns educadores, antes da pandemia, não sabiam nem como colocar lá no repositório do Google Drive algumas ferramentas, ou no Google Sala de Aula, possibilidades de motivar o aluno externamente. E, obrigatoriamente, eles tiveram de se preparar, né? Eu queria que você comentasse essa palavra, obrigatoriamente. Olha, eu sou contra essa palavra dentro da minha escola, da minha é ótima, né, da escola em que eu atuo e dentro das questões que eu acredito. Quando a gente coloca o obrigatoriamente, a gente já bloqueia quem está do outro lado. Quando a gente mostra para o outro uma necessidade e trabalha com o outro essa necessidade no coletivo, e isso é um dos mini cursos que eu estou fazendo com a Paty Rodrigues, a gente entende que se nós trabalhamos o coletivo, formando dentro desse coletivo a visibilidade da necessidade e não da obrigatoriedade, eles passam a fazer mais levemente. Que quando eu falo para ele, você é obrigado a preencher esse anexo, que se você não preencher, a Secretaria de Educação vai fazer isso, 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 ele já faz de má vontade. Ele falou, mas eu sou obrigado a fazer um trem que é chato, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Mas eu sempre falo para ele, olha, a gente tem uma necessidade,
a necessidade é essa. E se nós nos dispusermos a fazer isso, e aí aceito sugestões de como fazer isso de uma forma menos dolorosa, a gente vai ter bons frutos, a gente vai colher bons resultados. O que vocês me sugerem? E como vocês me sugerem? Então, eu passo para eles a possibilidade de, não só de eu escutar propostas, mas de juntos a gente criar uma solução que não há obrigatoriedade, sabendo que é obrigatório. Então, esse é outro fator importante, né, Paula? Como que a gente trabalha a comunicação na gestão, né? A gente pensar, se eu vou mudar uma palavra aqui ou outra ali, um tom na fala aqui, outro tom na fala ali, eu dou um ar para aquela comunicação menos agressiva, né? Postei essa semana lá no canal, né, a comunicação não violenta, e é exatamente isso, é a gente construir uma comunicação no coletivo em que o obrigatoriamente deixe de existir e a gente passa a construir necessidades. Aí isso passa a fazer um sentido diferente para o ouvido do outro. Nossa, muito legal. Olha, tem alguns educadores que têm resistência, você falou de comunicação e linguagem, né? Porque a maioria dos termos da educação híbrida, das metodologias ativas, são termos que utilizam estrangeirismo, que utilizam inglês. Então, falar metodologia híbrida ou falar blended learning, aí a pessoa fica assim, nossa, mas eu nem sei pronunciar isso como eu agora nem soube, mas isso acaba deixando aqueles mais nacionalistas, mais resistentes, aqueles que são avessos ao estrangeirismo, mas infelizmente o Brasil ainda, e por enquanto, não produziu uma matriz que possa ser replicável para a gente falar, tipo assim, não falar TEDx, mas falar a Lua, por exemplo, né? Paulo, eu brinco com essas pessoas que falam assim, eu detesto conversar com termos em inglês. Eu falo assim, e você gosta de comer no McDonald's? Porque o que é bom para aquela pessoa, ok, eu vou querer falar, né? Então, se eu te der um perfume Ralph Lauren, você não vai querer pronunciar o nome desse perfume, que custa R$ 700, caríssimo, um dos melhores, então você não vai pronunciar, você vai dizer que você tem o quê? Um cavalo? Um perfume cavalo? Então, eu brinco com alguns termos de palavras em que as pessoas dialogam de uma maneira que para eles está ok. Por que eu faço isso? Para mostrar que não tem problema da gente falar termos que foram desenvolvidos e que foram feitos numa outra região, num outro país, e que nem por isso ele é melhor ou pior. Ele é um termo, ponto final. Então, trabalhar aqueles conceitos a partir de outros em que a pessoa já utiliza de uma maneira tranquila, isso faz com que a gente pare de ter um pouco de pré-conceito sobre algumas regiões, alguns países, e que a gente acredita que aquilo não possa agregar de alguma forma. Né? Então, o estrangeirismo, ele tem a parte boa. Eu não preciso ser toda, né? Eu não preciso ser aquela pessoa fanática pelos Estados Unidos, igual teve uma época, né, há uns 20 anos atrás, em que tudo era Estados Unidos, até as pessoas do nosso próprio país usavam mais bandeiras dos Estados Unidos do que do Brasil, né? E aí, de repente, parou-se com isso, e aí veio esse boom de que não, Estados Unidos é não, é não, é não. Então, são épocas, são fases, mas eu acho, sim, que se a gente trabalha as coisas como sendo algo mais natural, vai perdendo, né, esse eu não sei, eu não gosto, eu não quero, que é simplesmente para dizer, olha, eu não estou a fim de mudança, né? Porque se tivesse a fim de mudança, tanto faz se o termo é daqui, é dali, é dacolá, se fosse interessante, a pessoa tivesse a fim daquele termo, ok. Então, pensar num termo como sendo simplesmente um termo, ele perde essa característica e esse quê de negativo, né? Eu acho que assim a gente consegue fazer algo mais leve. É interessante. Eu fui educado na minha graduação como professor de história, né, lá no curso de história, a desconfiar um pouco do imperialismo e aí tudo que era dos Estados Unidos não era bom.
e isso foi mudando na medida em que a formação continuada chegou. E aí eu queria te dizer o seguinte, isso muda também quando a pessoa começa a chamar do nome que ela quiser, rotação por estações, aprendizagem por time, por projeto, por problema, que são metodologias ativas, né? Então, quando a gente muda, quando a gente aceita a mudança, como a Daniela aí está falando, né? A Daniela que amanhã faz uma live com você, estou ansioso para saber como é que vai ser isso, né? Sucesso. Então, assim, essa combinação de experiências é que faz se tornar híbrido, não é, Raquel? Exato. Essa combinação das experiências nos faz ver o mundo com os outros olhos. Quando a gente fica fechado naquele mundo em que a gente não está apto a mudar, que a gente não está apto a reconstruir, que a gente não está apto a se reestruturar, a gente se fecha, né? Uma, uma das lives que a gente conversou, né? Aquele post em que a gente estava falando sobre todas as mudanças que aconteceram ao longo desses últimos anos, por que não mudar a educação? Né? Se eu posso mudar em todos os outros aspectos, por que eu não posso mudar a educação? E é como a onda do mar, nenhuma é igual, nem o barulho, nem o movimento, nem as transformações que ela gera dentro do meio que ela está. Então, se eu quero crescer enquanto pessoa, se eu quero me desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional, Raquel, se eu não fizer por onde, o mundo não vai parar para mim. Né? Então, quando a gente pensa nesse processo de mudança sendo algo necessário e contínuo, ele para de ser doloroso. A gente passa a ver a mudança como algo prazeroso. Ele deixa de ter esse quê de coisa ruim. A gente ainda precisa sim mostrar para o professor que é possível sair da zona de conforto e gerar-se uma nova zona de conforto. Porque, infelizmente, uma grande parte do professorado, e aí eu incluo gestores nisso, a gente tem a consciência de que do jeito que tá melhor, porque se for mudar vai doer. E vai doer sim, não vai ser fácil. Mas será que do jeito que tá fácil, tá bom? Né? Quantos alunos evadidos? Qual é esse número real, né, de evasão, de desistentes, de alunos que acabam indo para um EJA para não ficar no regular para fazer tudo em menos tempo? Tudo isso mostra que o nosso país está em declínio educacional. Né? E esse tem que ser um processo mudado por nós, não tem mais ninguém. Ah, ok, se o governante não quiser, não mudamos. Mentira! Eu acho que o governante é o último a pegar essa cereja do bolo aí. Nós temos que ser os primeiros, não é mesmo? A hora que nós entendermos que esse caminho das metodologias ativas é o que vai trazer esses alunos de volta, querendo e tendo prazer pelo estudo, nós nos motivaremos a estar com eles, não é mesmo? Sim. Raquel, talvez essa resistência, ou as resistências, se dão porque, para começar um cenário de metodologia ativa, tem que reorganizar tempo e espaço, não é isso? Ou espaços, né? Tempos e espaços. Tem que gerar mais autonomia, tem que criar engajamento e tem que... outro dia uma pessoa me perguntou, Paulo, o que você tem contra a aula expositiva? Eu falei, nada. Nada. A única coisa que eu tenho é que ela não seja a única. Aí eu queria que você comentasse isso, essa reorganização de tempos, de espaços e da metodologia da aula. O que é uma boa aula na metodologia ativa? Uma boa aula é aquela que o aluno tem prazer em estar ali. Qualquer uma. Se o aluno estiver ali tendo prazer em estar ali, estando no fim da aula, chegando para o professor, mentor, qualquer nome que a gente queira dar e fala assim, professor, eu amei a sua aula, essa é uma boa aula. Seja ela qual for, seja ela baseada em todas as metodologias ativas, seja ela baseada numa árvore que a gente ficou ali, sentado batendo um papo, seja ela online, seja ela gravada, seja ela no formato que for, e até expositiva. Existe possibilidade de boas aulas expositivas, é como você falou, não tem nada contra, mas
uma boa aula expositiva, ela é dificílima de acontecer, né? O aluno, ele não consegue ficar 50 minutos escutando um professor sem parar. Nem nós conseguimos, essa é a verdade. Ninguém consegue ficar 50 minutos imóvel, sentado no lugar, realmente prestando atenção em tudo que está sendo falado. Então, a gente tem que lembrar que o tempo, ele precisa ser reestruturado. Eu acredito que aulas com duração de tempos menores serão mais prazerosas e que trarão resultados mais positivos. Então, aulas aí com 40, 45 minutos no máximo, eu acredito que seriam melhores. Dentro desse tempo, reorganizar a escola no sentido de conseguir gerar conexão com os professores para mais formação continuada. Então, sejam nos módulos, sejam nos horários livres dos professores, sejam em reuniões pedagógicas, qualquer que seja esse tempo, né? Mas que consiga se reorganizar e reestruturar esse tempo para isso. E dentro disso tudo, criar um contexto em que todos inseridos compreendam essa necessidade. Legal, isso, muito legal. Por quê? Ter engajamento não combina com o professor-centrismo, né? E aí alguns radicais vão dizer, o aluno no centro sempre, mas esse menino já é cheio de vontades, né? E um professor outro dia me deu um exemplo, assim, na minha época, aí tinha um adolescente, filho de uma professora na formação. Ele disse assim, você está na sua época, você não morreu ainda. Aí a risada foi total, sabe assim? Então, ele propôs que o professor mudasse, né? Aí, professor, na minha época, a gente entrava e os alunos estavam quietos e a gente falava e os alunos anotavam e hoje nós não temos mais isso. Então, a metodologia ativa, ela convida a uma evolução intelectual e a um salto, né? Se você pudesse falar de dois critérios que estão dentro dessa evolução, revolução educacional, dessa evolução, e de dois saltos que a gente precisa dar para a metodologia e ensino híbrido ganharem mais espaço pós-pandemia. Primeiro de tudo, Paulo, o primeiro salto que a gente tem que dar é entender que a metodologia ativa, ela vem para somar e não para subtrair. Essa é a primeira coisa que tem que existir no professorado. Entender que é soma e não subtração. Segunda coisa, criar dentro desse processo uma leveza e não uma dureza, né? Porque muito se escuta de que é tudo muito difícil, é tudo muito doloroso, é tudo muito complicado, e não é, né? Ele deixa de ser a partir do momento que a gente consegue entender, como o exemplo que você acabou de dar, que a nossa época é agora, não é há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás já passou. A gente vive do presente, a gente não vive do passado, né? Então, se a gente consegue colocar que o presente é que vai fazer o aluno desenvolver e não o passado, a gente entende que está havendo mudanças. Vamos lembrar que essa geração alfa, ela nasceu inserida toda 100% numa era digital, né? Em que você, eu e todos os alunos não ficam mais do que uma hora sem olhar o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook, e não somente porque trabalhamos com o canal, mas porque ficou algo natural. Então, por que que dentro de sala de aula não pode também ser natural esse uso? Então, quais são as necessidades para esse salto dentro do ensino híbrido? É a gente compreender que nós estamos simultaneamente vivendo inovações constantes. Passo a passo agora, bate bola, Raquel. O que é ensino híbrido? Ai, ensino híbrido é a gente conseguir juntar todo o online com o presencial. De uma forma, vamos lembrar aqui, que ele aconteça com o professor sendo o mentor e o aluno o participante ativo desse desenvolvimento. Joia. Como aplicar o ensino híbrido?
sempre com trabalhos em paralelo, de alunos fazendo as atividades online e em casa, que o professor mentor está direcionando, e em sala de aula aplicar esses conceitos. Joia. Modelos de ensino híbrido. Ai, inúmeros. Sala de aula invertida, estação por rotação. Vamos pensar aqui nos que são mais comuns, porque senão a gente começa a falar dos que as pessoas não têm a visibilidade. Então, sala de aula invertida, estação por rotação, alunos com atividades em que eles são os mentores da própria diagnóstica deles, do próprio ensino. Então, essas três eu acho que são as mais interessantes. Perfeito, muito legal. Quais os benefícios desse ensino híbrido? Que aqui nós estamos fazendo um passo a passo para quem não Sim, sabe, também tem uma coisa. Você chega na sala, todo mundo assim, já sei, já ouvi falar. Aí depois que a gente pergunta, e aí, me fala e tal. E aí a gente percebe que falta conhecimento, porque falta leitura. E não há culpa de ninguém, do professor especificamente nisso. O gestor tem que ser aquele carro-chefe, aquele que impulsiona e que sim, faz e que bem. motiva. No coach a gente fala assim, né? Assim, quais são os benefícios do ensino híbrido? Primeiro, o aluno gostar de aprender. Primeira coisa é o aluno ter prazer por aprender, porque ele passa a fazer parte desse conhecimento junto com o professor, e isso traz prazer na aprendizagem. Segundo item que eu acho fundamental nisso é gerar conexão. O professor passa a ter conexão com o aluno, e isso desenvolve uma maior aprendizagem. Terceiro, né, vou falar três aqui, e o terceiro é dentro dessa conexão a gente possibilitar o desenvolvimento do aluno a partir do conhecimento. Vou te fazer uma pergunta agora polêmica. Pode tomar Hum, água, essa é polêmica. pode ir. Papel, papel dos pais no ensino híbrido. Talvez isso aqui não gerou limite. Pai no ensino híbrido, família no ensino híbrido. A família tem que fazer para o filho ou o filho que tem que fazer para ganhar autonomia? Sem dúvida, é sempre o filho que tem que fazer, desde sempre, né? De um ano em diante, tudo que é possível que o aluno faça, que a criança faça, ele que tem que fazer. O pai tem que direcionar, nunca pegar para fazer. Mas é sempre importante o pai, seja num processo híbrido ou em qualquer outro, ele estar ali verificando se as coisas estão sendo feitas. Por quê? Vamos lembrar que até a fase adolescente, né, então aí até uns 18 anos, sem sombra de dúvida, o cérebro está em maturação. Ele não está totalmente fechado. Então, eu preciso ter direcionamento, e quem pode fazer isso na forma híbrida dentro de casa é somente o pai. Perfeito. Dois mundos no ensino híbrido: online e offline. Online. O mundo online, ele é a base para o desenvolvimento híbrido. É dentro desse mundo online que a gente vai buscar os caminhos para aquele aluno passar a ter prazer pelo conhecimento. No offline, que é o presencial, a gente vai resgatar esse conhecimento e trazer a ele uma conexão e um significado para esse conhecimento. Então, quando eu passo a dar o significado daquele conhecimento que ele pesquisou no online, ele começa a ver as possibilidades de desenvolvimento cognitivo acontecendo. Joia, essa foi muito boa. Todas foram boas, mas essa ajuda o pai, né? O pai, Sim, ele tem que, a família tem que aprender que tem um espaço de autonomia, que não dá para ser pai helicóptero. é. Dá não. Vamos lá então. Essa interação
ela é fácil se você tivesse de colocar dois desafios para o ensino híbrido. Se posicionar no Brasil, no público e no particular. Vamos pensar no público. No ensino público, a gente tem um dificultador que é o financeiro, né? Hoje a gente não tem dentro do ensino público uma possibilidade para viabilizar em todos os aspectos o ensino híbrido para ele acontecer da maneira que a gente gostaria. Então esse é um grande desafio. É qual é a criatividade que aquela instituição, que aquela escola, nas suas necessidades, e cada uma das, na rede pública tem a sua, vai conseguir para avançar dentro do ensino híbrido. Somente cada uma delas pode dar essa resposta em coletivo. E quando eu falo em coletivo, é muito importante que esse coletivo seja construído com uma parcela da comunidade que seja mais ativa dentro da escola, o professorado e a gestão, para criar possibilidades dentro do que é o ensino híbrido, para trazer isso de uma forma possível. Então, dentro da rede pública. Na rede privada, a maior parte das escolas e a maior parte das famílias tem uma estrutura mínima para viabilizar todo esse processo da melhor maneira possível. Seja dentro de casa, seja nas próprias instituições, seja da forma que eles quiserem. Porque dentro desse contexto do híbrido, a gente tem que ter uma boa internet, a gente tem que ter um bom apoio da rede também de pais, e aí a gente encontra um pouco mais isso dentro da rede privada, por saber que são famílias mais ativas nesse sentido. Legal. Nesse momento que a Ana Paula entrou, gestão escolar, uma pergunta em chave, então. Tecnologia é só computadores e smartphone? De jeito nenhum. Tecnologia é tudo. É uma luz de LED, é uma caneca mais inteligente aí que esquenta o café sem a gente fazer esforço. Tecnologia está em tudo hoje, né? É o nosso carro que tem um pouco mais de conforto do que antes, são as ruas. Tecnologia está em tudo, 100%. E a gente tem que lembrar que, inclusive, no nosso desenvolvimento, hoje eu posso ter dentro da tecnologia um prédio que foi muito bem estruturado porque a tecnologia nos permitiu. São melhores os mecanismos, são melhores todas as produções, então tudo dentro da tecnologia hoje, tudo dentro hoje da sociedade é tecnologia, menos a sala de aula. Raquel, pergunta desafiadora. Toma água aí que eu vou preparar para essa pergunta. Podemos tocar em frente agora, estamos aí afiadinhos. Quando sai o podcast da Raquel Vono? Ai, não sei. Essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, se eu não vou criar um canal com podcast. Algumas pessoas falam, Raquel, sua voz, você precisa fazer um podcast, as pessoas vão começar a adorar. Eu ainda não pensei nisso. Eu tenho dois desafios, tanto quanto do YouTube. São duas partes aí que eu ainda estou caminhando, chego lá. Sabe por quê, Raquel, que eu estou te fazendo essa pergunta? Quando as nossas lives terminam, eu mando para um grupo de gestores. E mais de 10 falaram que a sua pronúncia é ótima e que gostariam de escutar o seu podcast no carro enquanto se desloca. Então, estou cumprindo aqui a minha tarefa, viu, pessoal? Tá? Estou cumprindo. Me deram para casa de falar isso. Então, olha só. Projeto político-pedagógico, BNCC e ensino híbrido. O que a gente tem que fazer para essas coisas se concatenarem na rotina da escola? Pandêmica ou pós-pandêmica? Primeiro, vamos pensar aqui. Primeira coisa, projeto político-pedagógico. Ela é a base não só para a BNCC, como para o ensino híbrido, né? Vamos lembrar, o que é o projeto político-pedagógico? Muita gente tem dificuldade de entender o que é isso. É tudo que a escola se propõe. É a missão da escola, é o objetivo da escola. São todas as leis que estão inseridas dentro daquele contexto escolar.
Tudo isso está lá dentro do projeto político-pedagógico. É o que a comunidade pode fazer para agregar, o que o professor pode fazer para agregar. Então, a primeira coisa é, dentro do projeto político-pedagógico, repensar, para quem ainda não fez isso, e eu venho colocando essa necessidade lá no canal, de repensar o projeto político-pedagógico baseado nesse novo, né? Que é o nosso contexto aí de aulas remotas e, num futuro, a gente entrar aí com as aulas baseadas no ensino híbrido. O que a BNCC tem dentro disso tudo? Hoje a BNCC ela vem com algumas competências que mostram a necessidade de uma ressignificação das metodologias, mas ela não deixa claro, tá tudo ali vago. Quem quiser, interprete do jeito que quiser. Tanto que se a gente pesquisar aí BNCC, vem aquela chuva de coisa, cada um com uma interpretação diferente. Por quê? Porque cada um faz uma leitura sobre a BNCC. É óbvio que a gente tem as competências, as habilidades, que elas são ali do jeito que já está pré-moldado, e dentro delas, muito vem sendo somado à necessidade de uma tecnologia dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, o que a gente precisa nesse momento? Pegar o nosso projeto político-pedagógico e repensar se a gente vai estruturar a escola, mudando os processos para, né, uma inserção das possibilidades da BNCC e, inclusive, de uma possibilidade de metodologias ativas e ensino híbrido. Raquel, se você tivesse a escola Raquel Von, no RV, ou fosse diretora de uma educação ao alvo, o que seria imprescindível para a escola do futuro? Criar um mecanismo em que seja baseada a gestão na comunicação e na humanização desse processo. Porque eu acredito que se a gente consegue humanizar a escola, não deixar do jeito que ela está, com essa cara tradicional, né? Se a gente consegue humanizar essa estrutura e criar laços com conexão, a gente gera dentro disso todas as transformações que a gente quiser. E aí eu quero uma escola baseada, sim, em metodologias ativas, baseada em algumas coisas até Waldorf, porque eu acho que o fazer para aprender é maravilhoso, né? O pôr a mão na massa para aprender, eu acho que isso é transformador dentro do processo de aprendizagem. E ainda colocaria mais um monte aí, Montessori, e eu ia fazer um liquidificador, bater um monte de coisas legais para ver se a gente conseguia construir uma escola com muito conhecimento. Raquel, diferença do que é sustentado do que é disruptivo. Porque muita gente acha também que o disruptivo tem que chegar e derrubar tudo, mas tem modelos sustentados da escola tradicional que são válidos. Sim, é óbvio que existem. E vamos lembrar que eu estudei em uma escola de modelo tradicional, né? Não é que é errado, porém, ele já não tem ganhado o valor que deveria. Por mais que em vários lugares a gente ainda continue com metodologias tradicionais que estão funcionando, não funciona o tempo todo. Aí é que eu acho que entra o olhar criativo do gestor, do professor, em quando necessário, ter uma nova possibilidade. Senão a gente fica o tempo todo ali só no tradicional e perde o principal foco, que é gerar conexão para a aprendizagem, significação para o processo de aprendizagem. Bom, como faltaram mais ou menos uns 20 temas, depois a gente faz o calendário de umas 20 lives aí, tá? Se deixar, a gente vai embora, né, Paulo? O tempo voou, né, Raquel? 56 minutos já. Gostaria que você se despedisse, falasse do seu canal, do trabalho belíssimo que você está fazendo nas redes sociais. O tempo é seu, fique à vontade. Gente, única coisa que eu quero falar, vamos transformar a nossa educação. A gente pode, a gente é capaz, a gente tem condições para isso, basta a gente se unir.
Não dá para mudar nada se for sozinho. Se nós nos unirmos, a gente vai embora, a gente vai, nossa, deslanche. Meu canal é Raquel Vono, ponto Gestão Pedagógica. A ideia dele é a gente trazer à tona possibilidades de transformação pessoal e profissional. Estou já com alguns projetos dentro de mentoria para contribuir nesse desenvolvimento com vocês e também fazendo alguns cursinhos aí para poder agregar o máximo possível para vocês. Então, em breve, a gente vai disponibilizar alguns cursos para vocês, gratuitos, para vocês irem aí aperfeiçoando a possibilidade aí de crescimento em sala e gestão, etc. Paulo, é Muita muito bom estar gratidão, aqui com muita você. Sempre alegria. adoro. Eu Gratidão. mandei um link para você do curso que eu fiz hoje. Eu acho que ainda dá tempo. Se inscreve lá, porque vai Vou valer ler. a pena. Gratidão e Pode deixar. alegria de quem ficou conosco. Pode deixar que eu vou olhar. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Em breve a gente marca outras. Valeu, Raquel. Um abraço. Dá um Beijo, beijo tchau, na gente. família toda aí e ótima semana. Pode deixar para vocês também. Tchau. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Muito bom estar aqui com vocês.